Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou dar início a uma série de vídeos falando sobre o herói francês Charles de Gaulle. É importante que eu fale que você já se inscreva aqui no canal para acompanhar meus vídeos novos sempre aos dias de domingo. Charles de Gaulle. A França sagrava-se vencedora da confrontação da Primeira Guerra Mundial. Para isso, se valeu de táticas militares condizentes com o uso maciço de trincheiras, arames farpados e conjunto de sistemas de fortificações interconectados, todas as especificidades atinentes ao modus operandi empregados na guerra de trincheiras ou guerra estática. É natural que inevitavelmente ocorra quando se vence uma guerra que cresça no imaginário popular da nação vencedora que a doutrina empregada que conduziu seu país à vitória seja a mais exitosa sempre, o que pode gerar um grave erro e até mesmo muito perigoso. Não é porque as táticas e estratégias militares se mostraram mais eficazes dentro de um contexto que as mesmas fornecerão em outro contexto ou dentro de um outro contexto histórico resultados positivos. É inclusive natural que os líderes militares e suas conquistas de combate dentro do teatro de operações sejam demasiadamente exaltadas após a vitória dentro de uma pequena e simples batalha. Agora imagine-se dentro de uma confrontação da ordem do que foi a Primeira Guerra Mundial. Com as autoridades militares francesas não foi diferente. Emerge na imaginação popular a figura heróica do Marechal Pétain, homem de considerável cultura e que trazia sobre seus ombros o orgulho francês personificado. É inclusive até certa dose compreensível que o referido militar, em que pese toda a sua longa formação nos bancos das academias militares, inevitavelmente se mostrou pouco aberto às novas possibilidades, ou mesmo a novas doutrinas militares que pudessem ser empregadas no terreno dentro de um conflito militar. Após a Primeira Guerra Mundial, já era visível que a Alemanha ainda poderia, em dado momento, se apresentar como uma ameaça no âmbito militar. Crescia no imaginário popular alemão a necessidade de romper o Tratado de Versalhes. Tal premissa crescia a cada dia, muito por conta da ação popular de Adolf Hitler, líder populista que a cada dia que passava arrebanhava multidões em seus eventos políticos corriqueiros. Era infelizmente perceptível, a olhos vistos, em termos práticos, que já estava efetivamente descumprindo o acordo do Tratado de Versalhes, em várias perspectivas, inclusive talvez a mais grave delas, na perspectiva militar. Por conta do tratado, a Alemanha passou a ser proibida de possuir força aérea. Porém, como uma forma de driblar a referida vedação, os alemães criaram centenas de clubes civis de aviação. A ideia era fazer crer que nesses locais funcionavam associações recreativas civis que promoviam diversão e confraternizações inocentes. Porém, o que estava a ocorrer, efetivamente, era que a Alemanha estava desenvolvendo aviões de combates eficientes. Não só apenas aviões, mas também formava e testava doutrinas militares para o seu emprego em combate. Destaque-se que nesse momento nascia secretamente a Luftwaffe, a poderosa Força Aérea Alemã, uma força que se mostraria extremamente eficiente em ações conjuntas junto à Força Terrestre no âmbito da Segunda Guerra Mundial, que teria início em setembro de 1939. Apesar que antes desta data já ocorriam agressões e anexações de territórios, tanto na Europa quanto na África. Merece especial ênfase que nesses supostos clubes civis, entre aspas, foram desenvolvidos caças de mergulhos Junkers Ju-87 Stuka, que comporiam futuramente a espinha dorsal da poderosa Luftwaffe. Mas nesse ponto em especial,
tratarei mais à frente no âmbito deste vídeo. As violações constantes do Tratado de Versalhes por parte dos alemães ocorria inicialmente de forma discreta, porém com o transcorrer do tempo não havia mais tanto ou mesmo nenhum interesse em dissimular as violações constantes. Inclusive, violar o acordo era visto pela sociedade como sinônimo de ousadia e até mesmo de patriotismo. Assim sendo, existia, com razão inclusive, um forte receio por parte das autoridades francesas que havia a imperativa necessidade de que se fossem adotadas medidas de segurança no âmbito militar que pudessem preparar a França para uma inevitável confrontação. Realmente houve um forte investimento na área de segurança, tais como construção de muralhas, sistemas defensivos combinados e trincheiras. Vale salientar que toda esta ordem de investimentos ainda estava fortemente empregado na lógica vencedora da Primeira Guerra Mundial, qual seja a guerra estática ou de trincheiras. Como a materialização desse conjunto de investimentos em defesa, destaco a construção entre 29 e 38 da linha Maginot, uma formidável conjunto de fortificações composto por centenas de casamatas, torres, ninhos de metralhadoras e uma espetacular conexão de túneis. Toda essa fenomenal estrutura cravada em concreto armado trazia consigo gigantes canos de canhões apontados para o local a ser alvo de uma chuva de aço. O poder de fogo era realmente impressionante. Toda essa mega estrutura tinha ao todo 142 grandes posições de artilharias, todas operacionais e aptas a despejar uma chuva de aço em algum inimigo que tentasse avançar para o interior da França. A linha Maginot foi concebida para estabelecer uma posição segura na fronteira franco-germânica e se estendia do norte, desde Luxemburgo até o sul da Suíça. Todo esse empreendimento consumiu colossais recursos financeiros dos franceses e transmitia ao imaginário francês uma sensação de segurança e confiabilidade frente aos alemães, vistos com razão como pretensos invasores em potencial. Apesar de notório e sabido o processo de rearmamento alemão, muito preocupante para as autoridades militares francesas da época, inclusive denunciada até mesmo nos grandes veículos de comunicação, o clima na França era de segurança e conforto. O conjunto de defesas erguidas em consonância com as posições estrategicamente estabelecidas e protegidas à custa de um elevado investimento financeiro parecia fomentar que os franceses estariam protegidos em caso de uma nova guerra. Todo esse clima de otimismo contaminou a sociedade civil francesa, o que em si diretamente não se mostrava danoso. Afinal de contas, não seria a sociedade civil a quem caberia a defesa da pátria em caso de um novo e trágico confronto franco-alemão. O problema pesaria sobre os ombros da elite militar francesa, a quem caberia pensar e principalmente se antecipar às futuras inovações e táticas que poderiam vir a ser empregadas nos campos de batalhas. Em suma, a mentalidade da elite francesa estagnou no tempo e não se debruçou em novas possibilidades que um novo confronto de grandes proporções poderia implicar. Em meio a esse cenário de perigoso otimismo, um militar pouco conhecido, Major Charles de Gaulle, escreveria um livro intitulado Por um Exército Profissional. Com este trabalho, o oficial pretendia alertar as autoridades militares francesas, bem como a elite política francesa, como seria o cenário em que se daria o que qualificou como guerra moderna, bem como quais as medidas práticas na perspectiva tática e estratégia deveriam ser adotadas pelas autoridades francesas para efetivamente poderem assegurar a segurança do país em caso de uma nova guerra mundial de grandes proporções,
contra os seus vizinhos alemães. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, deixa seus comentários, isso ajuda muito a quem faz conteúdo no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.